Fala, meus amigos, beleza? Hoje eu tô passando aqui para falar com vocês como sair de uma igreja, como trocar de membresia de uma igreja para outra. Qual é o melhor caminho que a gente pode fazer isso? E hoje eu quero refletir com você, tá, sobre esse processo de trocar de igreja. Eu espero que você seja abençoado com esse vídeo. Fique até o final. E se você gostar, já deixa seu joinha, já compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Vamos lá? Deus abençoe. Bom, é bem comum durante a jornada a gente transicionar de igreja, né? É muito comum isso. Isso é normal, às vezes a gente está numa igreja e aí a gente fica lá por um tempo e depois a gente vai se adaptando, vai crescendo, vai se desenvolvendo, ou até mesmo vai enxergando coisas que não gosta e tudo mais. E hoje eu quero falar desse como trocar de igreja, né? Não é por quê, porque já é outro vídeo, mas é como você pode, como você deve trocar de igreja, né? E eu acho que é legal. Primeira coisa que a gente precisa entender antes disso é que trocar de igreja não é pecado, não tem problema, né? A gente tem que entender que Deus tem um tempo determinado para cada pessoa, um propósito para cada pessoa, e às vezes isso pode estar andando em caminhos diferentes. E quando isso acontecer, quando Deus direcionar, quando você enxergar situações ruins, é legal você, né, entender e se tiver que sair, não tem problema. O problema ele está em quebra de aliança, né? Não é sair da igreja, mas é como sair. Deus, ele odeia quebra de aliança. Deus odeia quando a aliança é quebrada. E quando a aliança é quebrada, né, assim, nessa transição de igreja, quando há briga, quando é debaixo de discussão, quando é debaixo de coisa feia, quando é debaixo de pecado, mas isso é uma quebra de aliança. Então, é muito bom que isso não aconteça. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é: você pode sair, mas é como você vai sair. E esse é o centro do vídeo de hoje. A segunda coisa que você precisa entender para como sair de uma igreja depende também do nível de, vamos dizer assim, de relacionamento, de nível daquilo que você está envolvido na igreja. Por exemplo, um membro normal é diferente de um pastor sair, né? Um irmão que exerce um tipo de liderança vai ser diferente de um irmão que está ali só trabalhando, servindo normalmente. Então você precisa entender em que nível você tem de relacionamento, de compromisso com essa igreja. Bom, se você for um irmão normal, se você não for um líder, o ideal é você comunicar a sua liderança, né? Marcar um gabinete, dependendo do processo como é a sua igreja, e você conversar com a sua liderança, expor. E aí é interessante você, dentro desse processo de conversar, você proteger o seu coração e o coração da liderança. Por quê? Porque quando se transiciona de igreja, dependendo da pessoa, dependendo da situação, a pessoa fica muito ofendida. Muitos líderes acham que estão sendo abandonados, que ele não está fazendo a coisa certa, que ele fez alguma coisa de errado. E isso na conversa precisa ser bem claro, precisa ser bem deixado exposto. Por quê? Porque precisa ser o coração protegido dos dois. Então é necessário comunicar com amor, é necessário explicar os motivos, sem ofender e tudo mais. Dentro desse processo também é muito bom você agradecer, né? O quanto você recebeu, o quanto foi abençoado. Talvez pontuar algumas coisas que você não achou legal, não, mas sem entrar no mérito, sem entrar em discussão, é só pontuar mesmo, não adianta tentar mexer e tudo mais. Se Deus deu a direção de sair, então você só vai falar isso para que você edifique o corpo de Cristo, né? Talvez a igreja estava errando ou deixou de fazer uma coisa e eles precisavam ser alertados e você só comunica. A ideia não é tentar consertar, ninguém é o juiz dono da verdade, é só você expor, beleza? Um outro ponto também que eu sempre recomendo é que antes de conversar com qualquer pessoa na igreja, esteja jejuando, ore, peça a direção de Deus, peça a sabedoria de Deus.
Porque Deus, ele não, como eu falei, ele não gosta de quebra de aliança. Não é só sair saindo, deixa pra lá que se dane. Não. Você precisa comunicar isso com muito amor, com muito carinho. E isso precisa vir pedir uma sabedoria de Deus, pedir, sabe, palavra de conhecimento. Você precisa falar com amor, né? Não adianta sair falando de qualquer maneira. Um outro ponto também que eu sempre recomendo ao pessoal quando vai sair de igreja, né, para quem exerce liderança, é transicionar o máximo que puder, né? Então já comunicar com antecedência os pastores, os líderes e ir transicionando, porque às vezes, né, pode ser uma coisa que possa afetar os trabalhos da igreja. Então é bom você ir comunicando, vai transicionando, tudo mais, para que as atividades, os processos, eles não sejam tão afetados. Mas isso fica também a cargo da liderança, né? Então é uma ação conjunta. Uma observação importante também que eu queria fazer é assim, se você está saindo, está sendo caluniado, sabe? Se você está, né, ganhou um X nas costas, né? Isso é muito comum, né? De ter essa tentativa de assassinato de reputação, cultura de cancelamento com aqueles que saem. Além disso, também tem aquela situação das pessoas começarem a trazer problemas e indignações com relação a você, porque você está saindo. Isso muitas das vezes isso já evidencia que aquele lugar estava doente, aquele lugar não estava sendo um lugar saudável para congregar. Além do mais, existe muito também, né? Aquela questão de tipo assim, você tem que sair com a bênção. Se Deus não falou comigo, você tem que ficar e tudo mais. Gente, ó, fica atento porque isso também evidencia tanto um evangelho fraco quanto também manipulação, engano, tá bom? Eu falo muito sobre paternalismo, né? Onde tem uma pessoa, figura central que manda em tudo e todos, ele sabe, ele é ungido do Senhor. A Bíblia vai chamar isso de falso Cristo, alguém que precisa mediar a sua fé. E isso não é bom, isso é uma evidência de algo pecaminoso. Uma outra coisa também é essa questão de tipo assim, se você não fizer aquilo que a gente está falando, você não vai ter a minha bênção. Deixa eu te falar uma coisa, você já é abençoado por Deus, você não depende de homens. Você depende de Jesus. Então, se você tem clareza, respeite a sua liderança, honre a sua liderança. Mas você não vai precisar ficar dependendo da bênção de alguém, né? Da palavra de alguém, de Deus falar com alguém. Entende? Tenha clareza. E muitas das vezes isso evidencia uma natureza pecaminosa e doente no meio da igreja. Então, por isso a importância de guardar seu coração, de ser ético e tudo mais. Beleza? E aí, no última coisa que eu queria falar, eu sempre falo que quando essa saída, essa ruptura, ela não é tão assim amigável, correta e tão boa, né, dependendo do contexto, um conselho prático que eu dou é: seja ético. Por quê? Porque se você está saindo de uma igreja tóxica, se você está saindo de uma liderança abusiva, se você está saindo porque você percebeu que aqueles líderes, aqueles irmãos não amam mais a Cristo do que todas as coisas, né? Se você já viu que o pecado já se tornou algo comum, né, no meio da igreja, a recomendação prática que eu dou é: seja ético. Por que você tem que ser ético? Porque você não pode ferir o corpo de Cristo. E isso não é só a respeito do corpo de Cristo, mas a respeito a nós, a você, às outras pessoas também. Por quê? Seja ético, porque assim, se você está saindo de um contexto desse que eu estou falando, e se você fizer qualquer coisa, você pode estar agindo por justiça própria. E Tiago vai falar que Deus não age na justiça, na ira, na vontade do homem. Então, Deus ele precisa fazer a sua justiça, então você não precisa fazer nada. Segundo, fofoca é uma coisa que dá lugar ao diabo, entristece o Espírito Santo, como Efésios capítulo 4 vai falar, sobre a unidade da igreja. Então, seja ético, nada de ficar fazendo fofoca, nada de ficar, vamos dizer assim, espalhando coisas.
Você pode estar chateado, então peça a direção de Deus, e muitas das vezes os irmãos, quando estão chateados, começam a falar mal e ficam inflamados. Peça para Jesus pastorear o seu coração. Seja ético, porque quando a gente vai ver o contexto de Pedro, né, a carta de Pedro, quando ele fala que a igreja está sendo perseguida, né, e ele estava vivendo nesse contexto, uma coisa é que o bom testemunho ele vai falar por si só. Então, se aquele pessoal, aquela igreja está vivendo de uma maneira desordeira e você se mantém ético, a verdade um dia vai te proteger. A verdade um dia, ainda que demore, ela vai te proteger, ela vai te guardar, e isso vai glorificar o nome de Cristo. Porque não é sobre quem está certo e quem está errado. É sobre o corpo de Cristo, é sobre Jesus, é sobre a igreja, é sobre o povo de Deus. Então, um conselho prático que eu te dou é esse: seja ético, não sai fazendo fofoca, não sai brigando, postando coisa na internet, porque isso é muito ruim. E isso também representa uma quebra de aliança. Isso Deus não gosta. Deus odeia aqueles que fazem contenda entre irmãos. Deus odeia aqueles que têm os pés que se apressam para fazer o mal. Então, deixa o seu coração ser embebedado pelo Senhor, pelo amor de Cristo, sabe? E nesse processo de transição de igreja, procura um lugar onde você vai ser cuidado, amado, sabe? Muitas das vezes, talvez você vai ter que ter um tempo antes de servir para poder ser curado, estar plenamente à disposição do Senhor, tá bom? Então essas são algumas dicas que eu queria falar de como sair de uma igreja, né? Esses são alguns pontos. Eu espero que edifique a sua vida. Deus abençoe e que o corpo de Cristo seja edificado e que nós, né, irmãos em Cristo, possamos viver em aliança e cada vez mais aquilo que não é do Senhor seja ofendido pelo amor e pela verdade. Deus abençoe, fica com Deus. Tamo junto. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal e envia para os seus amigos aí. Deus abençoe.